Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Caveira na Política com mais uma videoaula. Primeiro quero desejar a todos vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que vocês estejam estudando muito, porque o lema nosso aqui é estudar, estudar e estudar, para não deixar margem para erro. Estudar, estudar e estudar. Certo, pessoal? Hoje eu mudei um pouquinho aqui, pessoal, o rumo da nossa videoaula. Eu sempre venho fazendo as videoaulas com slides, com resuminhos e explicando. Hoje eu resolvi fazer a aula direto aqui na apostila, né, pessoal? Por que que eu estou fazendo isso? É porque tem muito conteúdo, pessoal, no capítulo 3 e 4. Então, para mim resumir e colocar no slide, com certeza ia ficar faltando alguns dados que ia dificultar o entendimento de vocês de algumas questões aqui da apostila, certo? Então eu resolvi de uma maneira geral, eu vou lendo a apostila aqui e falando, comentando sobre alguns detalhes, ok, pessoal? Então hoje nós começamos essa videoaula com o capítulo 3 da apostila, que fala sobre a diretoria de geociências, seus produtos e o papel das agências, ok, pessoal? Aí no subcapítulo aqui nós temos competências e produtos da diretoria de geociências. Aí ele começa com um breve resumo do que a gente já sabe, né? A diretoria de geociências, DGC, executa as ações que cabem ao IBGE na coordenação das ações do Plano Geodésico Fundamental. Marquem isso, né? Então ela coordena as ações do Plano Geodésico Fundamental e do Plano Cartográfico Básico, certo? Aí ela atua também na coordenação técnica da onde? Do Sistema Cartográfico Nacional, que foi criado pelo Decreto-Lei nº 243 de 67, né? Elaborando mapeamentos sistemáticos e levantamentos de informações básicas nas áreas de geodésia, cartografia, estruturas territoriais, geografia, recursos naturais e de meio ambiente, certo? Integra os componentes físicos, econômicos e sociais para produzir análises espaciais, ou seja, ela engloba esses componentes, né, físico, econômico e social, dentro dessas outras áreas que a gente falou, da geodésia, cartografia, estruturas territoriais, geografia, recursos naturais e meio ambiente. Para quê? Porque ela consegue criar um mapeamento total do espaço, né, dentro desse espaço de análise aí, né, com indicadores, diagnósticos e zoneamentos ambientais, né, subsidiando as ações de planejamento governamental e o gerenciamento do território nacional. Então, ela faz tudo isso, né, para dar subsídio, né, nas ações de planejamento do governo e no gerenciamento do território brasileiro, ok, pessoal? Aí também aqui tem a outra função da DGC, né? Que é a Diretoria de Geociências. Então aí ele vem nos dizendo o seguinte: cabe também à DGC desempenhar, pelo IBGE, ações na Comissão Nacional de Cartografia, CONCAR, né? Vejamos bem, pessoal, esse CONCAR, ele não faz parte do IBGE, ele é um órgão independente, né, que é colegiado do MPOG, que é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, certo, pessoal? Que fixa as diretrizes e bases da cartografia brasileira. Então esse CONCAR é que fixa as diretrizes e bases da cartografia brasileira, certo? Então o IBGE tem um representante nele num órgão chamado DBDG, que é o Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, certo? Então, nesse Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, o DGC, que é o Departamento, é o melhor, a Diretoria Geocientífica
ela exerce a vice-presidência, né, do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, DBDG, e atua na Secretaria Executiva da CONCAR, que é a Comissão Nacional de Cartografia, é, cartografia, né? É isso mesmo. Isso, falei certo. Então, pessoal, é o seguinte, vejamos bem, não vamos confundir as coisas. IBGE e CONCAR são órgãos independentes. A Fundação IBGE é um órgão independente, subordinada diretamente ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, né? E a CONCAR, que é a Comissão Nacional de Cartografia, é outro órgão colegiado, né, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, o IBGE, ele apenas, através da sua diretoria de geociências, ele atua na vice-presidência e na secretaria executiva da CONCAR, né, respondendo pelo Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, de quem? Da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, INDE. Aí o que é o INDE? É uma iniciativa do governo federal instituída pelo decreto número 6.666 de 27 de 11 de 2008. A INDE foi criada em 2008. Com qual objetivo? De facilitar e ordenar a geração. Então o que ele faz? Ele facilita e ordena o que? A geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais. De, de onde? Qual que é a origem desses dados que ele facilita e ordena, né, pessoal? De origem federal, de âmbito federal, estadual, do distrito e municipal, tá ok, pessoal? Então, a NDE o que é? Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, né? Foi criada quando? Em 2008, certo, pessoal? Através do decreto 6.666, pelo governo federal. Qual que é o objetivo? Facilitar e ordenar a geração. A geração de quê? Desculpa. Ou melhor, pessoal. Facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento e a disseminação e o uso dos dados geoespaciais. Então, ela facilita e ordena a geração, armazenamento, acesso, compartilhamento e disseminação do que? Dos dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal. Ok, pessoal? Aí em seguida nós vemos que o IBGE disponibiliza os dados que produz e fornece suporte de TI, né? De tecnologia da informação. Então, gerenciando e mantendo o DBDG, certo? E esse DBDG ele é usado como ferramenta para catalogar, integrar, harmonizar dados geoespaciais das instituições produtoras. Quem são as instituições produtoras? Né? São as instituições federais, estaduais, distritais e municipais, que nós acabamos de ler aí no parágrafo acima, certo, pessoal? Aí o INDE disponibiliza um visualizador que possibilita o acesso centralizado aos dados produzidos pelo público de forma gratuita, né? Este acesso ocorre através do Portal Brasileiro de Dados Espaciais, o SIG Brasil, lançado pela CONCAR em abril de 2010, certo, pessoal? Para cumprir as atribuições relativas ao processo, ao plano geodésico fundamental, o IBGE estabelece o Sistema Geodésico Brasileiro, SGB. Estas atribuições são desenvolvidas pela Coordenação Geodésica, CGED, que implanta e mantém infraestrutura geodésica de, de referência ou um sistema de referência para o país. Este sistema é essencial às demandas de mapeamento, ordenamento da ocupação, construção de rodovias e estradas, energia, saneamento, comunicação, monitoramento da elevação do nível médio do mar e mudanças climáticas. Todos os dados e informações produzidos pelo SGB são armazenados no Banco de Dados Geodésicos, BDG, e podem ser consultados na página
do IBGE, certo, pessoal? Então nós temos aqui, ó, ou melhor, nós entendemos aqui que para que o IBGE execute suas atribuições e cumprir suas metas em relação a alcançar o objetivo em relação ao plano geodésico fundamental, é, o IBGE usa do Sistema Geodésico Brasileiro, né? O SGB, né? Através do CGED, né? O que é o CGED? Coordenação de Geodésia, né, pessoal? Então, esse CGED, o que ele tem? Ele implanta e mantém uma infraestrutura geodésica de referência ou um sistema de referência para o país, entendeu, pessoal? Então, todas as ações de geodésicas têm que seguir o plano de ação diretora do CGED, tá ok, pessoal? Então aí no próximo já fala, esse sistema é essencial às demandas de mapeamento, né? Então por que tem que ter um padrão? Porque senão cada um vai produzir dados a partir de um ponto, e não é isso, tem que se produzir dados a partir de um mesmo ponto. Para quê? Para que haja um padrão, coerência, né? Para que haja uma harmonia entre os dados, né, pessoal? Por isso que aqui fala que este sistema é essencial às demandas de mapeamento, ordenação da ocupação. Imagina, você mapeando uma área a partir de um ponto de referência. Aí vem outro, mapeia a partir de outro ponto de referência. Aí o ano que vem vou fazer um ordenamento da ocupação. Já não vou usar mais o modo que foi usado anteriormente. Na construção de rodovias, energia e saneamento, comunicação. Cada ano cada pesquisa você usa um modelo diferente. Cada catalogação você vai fazer de um método experimental diferente. Não dá confusão, né? Não dá certo. Então por isso que o CGED atua como um ponto de referência. Então a partir do CGED pode se implantar é, o que a gente chama aqui das demandas, né, de mapeamento, ordenamento da ocupação, construção de rodovias e estradas, energia, saneamento, comunicação, monitoramento da elevação do nível médio do mar e mudanças climáticas, certo, pessoal? Aí ele diz que todos os dados e informações produzidos pelo SGB, que a gente viu aqui, ó, o SGB, Sistema Geodésico Brasileiro, né, pessoal? Então, esse Sistema Geodésico Brasileiro aqui, ó, SGB, o CGED manda todos os dados, informações, ou melhor, todos os dados e informações produzidos pelo SGB estão armazenados no banco de dados geodésicos, entendeu? BDG. E a gente pode consultar esses dados na página do IBGE, certo, pessoal? Aí vamos ver aqui a composição do SGB. O Sistema Geodésico Brasileiro é composto por um conjunto de redes geodésicas formado por estações geodésicas. As redes são denominadas de acordo com os dados que fornecem, como rede planimétrica. Pessoal, essa rede planimétrica é latitude e longitude. A rede altimétrica, né, que tem a ver com altura, né, elevação, altitudes, né, aqui já diz altitudes. A rede gravimétrica, que tem a ver com o que? Com a atuação da força gravitacional e tem dados sobre a aceleração da gravidade. A rede maregráfica, que demonstra variações do nível do mar, entendeu, pessoal? Então, como é que é composto o SGB? Redes geodésicas, né? E essas redes geodésicas são formadas por quê? Estações geodésicas, né, pessoal? Ativas e passivas, né? Essas redes são denominadas, ou seja, elas são reconhecidas de acordo com os dados que fornece. Então, se ela fornece dados de longitude, é rede planimétrica. Se ela fornece dados de altitude, ela é o que? Rede altimétrica. Então, se ela fornece dados sobre gravidade, aceleração da gravidade,
atuação gravitacional, ela é uma rede gravimétrica, certo, pessoal? E a rede maregráfica, como o próprio nome já diz, rede maregráfica é sobre variações do nível do mar, ok, pessoal? O produto oferecido pelas redes do SGB é o posicionamento geodésico, né, pessoal? Que a gente já tinha visto lá atrás, lá que eu tinha falado para vocês, geodésia tem a ver com topografia. Então, automaticamente nós temos aqui né, latitude, longitude e altitude. Né, tudo isso tem a ver com topografia. Utilizado tanto pelo IBGE, né, que é para o desenvolvimento de suas atividades de mapeamento, como por diversos usuários em atividades que exigem localização precisa. Então, se você tem que marcar um ponto preciso para construir um mapa, para ser fiel naquilo que é realmente a localização daquele ponto, você precisa o posicionamento geodésico exato, tá ok, pessoal? E aí entra a história do GPS, né, pessoal? Todo mundo conhece GPS aí, sabe que o GPS ele é um instrumento utilizado hoje muito para guia, né, localização, direcionamento e, enfim, o GPS trouxe muitas inovações tecnológicas e avanços nas atividades de navegação e posicionamento, certo? Então nós vemos aqui que a partir da década de 90, o IBGE começou a utilizar a tecnologia de navegação por satélite e introduziu a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas, GNSS, certo, pessoal? RBMC. Esta rede, desenvolvida pelo IBGE em parceria com diversas instituições, conta hoje com mais de 20 estações ativas no país que agilizam o fornecimento das componentes planialtimétricas, né, que é latitude, longitude e altitude, em tempo real, através da internet. Então você consegue consultar isso em tempo real, né? Os componentes planialtimétricos, latitude, longitude e altitude, em tempo real. Os dois serviços produzidos por esta rede são o RBMC-IP, que é o serviço para posicionamento em tempo real a partir de estações RBMC, e o PPP, posicionamento por ponto preciso, em tempo real, utilizado pelos usuários para correções de posicionamento. Né? O IBGE é convidado a participar de campanhas geodésicas por outras instituições devido à precisão dos dados geodésicos que produz. Então, a metodologia que o IBGE desenvolveu é, tem um plano de confiabilidade muito grande. Então, ele foi convidado, né, por outras instituições, como é o caso aqui do IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, né, para atualização das altitudes das montanhas mais altas do Brasil, né? Então, outra parceria também foi realizada com a Comissão Demarcadora de Limites, né? Vocês lembram que nas aulas anteriores a gente falou que o IBGE também atua em conjunto com outros órgãos ministeriais do governo federal, né? Esse aqui é um caso bem claro, ó, uma parceria realizada com a Comissão Demarcadora de Limites, né? Que, que que está ligada diretamente ao Ministério das Relações Exteriores, que solicitou a participação do IBGE para auxiliar na definição precisa dos limites extremos do país, certo, pessoal? Então, a gente pode ver aqui que a gente está no caminho certo, né? Em relação ao estudo aí, as coisas estão encaminhando bem, como a gente havia falado anteriormente. A gente pode confirmar isso agora na leitura aqui, na observação desse texto da apostila aqui. Bom, pessoal, continuando, a coordenação de cartografia SECAR desenvolve ações que competem ao IBGE na coordenação técnica do Sistema Cartográfico Nacional, SCN, observem bem aí, Sistema Cartográfico Nacional, SCN, né? A produção cartográfica se concretiza com o apoio de tecnologias digitais,
usando imagens de satélite e fotografias aéreas e outros insumos organizados em banco de dados geoespaciais, né? A Secar produz bases cartográficas contínuas em diversas escalas, pequenas e médias, que são utilizadas para diversos fins, como para a atualização do mapeamento temático e censitário, e são também disponibilizadas eh, na INDE para a sociedade, certo, pessoal? Então, naquela página que a gente falou lá da INDE, que o visualizador que a INDE disponibiliza, também é possível você acessar esses mapas dessa base cartográfica aqui, com mapeamento temático. Temático por quê? O mapeamento temático por quê? Porque você tem mapeamento sobre temas específicos, né? Tema de relevo, tema hidrográfico, né? Tema de fauna, de flora, então, e censitário, né, pessoal? Então, por isso que os mapas são, por isso que ele fala de mapeamento temático aqui, ok? Então, você vê a geografia de um local, você pode ver mapeamento por tipo de solo, por hidrografia, né, que é a condição dos rios, a existência de rios, etc. É, mapeamento climático de cada região, tá ok, pessoal? Então por isso é que ele diz aqui mapeamento temático. Bom, os dados cartográficos componentes do SCN, que é o Sistema Cartográfico Nacional, constituem bases cartográficas de referência sobre as quais são especializadas todas produzidas pelo IBGE e outros órgãos do poder público. Este mapeamento sistemático brasileiro do SCN, que é o Sistema Cartográfico Nacional, é produzido nas escalas de 25 mil, 1 para 25 mil, né, pessoal? Até 1 para 1 bilhão e 1 milhão, certo? Acho que eu falei certo, isso mesmo, né? As imagens e fotografias aéreas usadas como de produção também geram produtos de ampla aplicação, certo, pessoal? Então, aqui a gente vê aqui que ele produz mapa nas escalas de 1 para 25 mil até 1 para 1 bilhão e 1 milhão. Então, se você quiser um mapa mais detalhado, com detalhes melhores, você vai nas escalas menores, né? Ou melhor, nas escalas maiores, né? Que nem 1 para 25 mil. Vai ter muito mais detalhes nesse mapa do que na escala 1 para 1 bilhão e 1 milhão, com certeza, né, pessoal? Aí, pessoal, agora nós vamos ver aqui no próximo parágrafo aqui a BC 250. Quando ele fala BC aqui, pessoal, é base cartográfica, tá? Então a base cartográfica 250, produzida na escala 1 para 250 mil, é um conjunto de dados geoespaciais de referência estruturados em bases de dados digitais, permitindo uma visão integrada do território nacional. São cartas que fornecem informações aí, o que a gente tinha falado, hidrografia, localidades, limites, sistema de transporte, estrutura econômica, energia e comunicações, abastecimento de água e saneamento. A base cartográfica 250 compõe a infraestrutura nacional de dados geoespaciais do Brasil e é a escala de maior detalhamento que cobre todo o território nacional. Então gravem aí, pessoal, a base cartográfica 250, essa BC 250, ela tem uma escala de 1 para 250 mil, né? E é o mapa, é uma carta de mapeamento que, que é a escala que produz o maior detalhamento de todo o território nacional. Então essa BC 250 é o mapa que tem o maior nível de detalhes sobre o território nacional, ok, pessoal? O mapeamento topográfico é referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro, o SGB, né? Então o SGB, o Sistema Geodésico Brasileiro, é responsável aliás, referencia o mapeamento topográfico, né? Em cartas delimitadas por paralelos e meridianos. Isso aí tem a ver com geografia, certo, pessoal? Paralelos e meridianos aí. Dê uma olhada lá em geografia que vocês vão achar sobre paralelos e meridianos. Nas escalas 1 para 1 milhão, 1 para 250 mil, 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, 1 para 25 mil. Contempla acidentes geográficos físicos e culturais, naturais e artificiais,
como altimetria do terreno ou curvas de nível, é, hidrografia, relevo, sistema de transportes, limites, localidades, obras e edificações devidamente identificados por nomes, cores ou símbolos, né? É utilizado na confecção de atlas, mapas murais temáticos, para a avaliação da divisão territorial e para planejamentos e levantamentos geocientíficos, produtos utilizados no IBGE pela coordenação de estruturas territoriais, né, a SET, né, a gente vai ver falar bastante dessa SET aqui, que é a coordenação de estruturas territoriais, a coordenação de geografia, é o CGEU, e pela coordenação de recursos naturais e estudos ambientais, que é a CREM, né, CREN. Atende a diversos órgãos governamentais, instituições educacionais públicas e privadas, institutos de pesquisa e a sociedade em geral. Certo, pessoal? Então a gente vê aqui que esse órgãos aqui, esse conjunto de, de sub-órgãos, né, que é coordenado pelo IBGE, ele, que acontece? Eles formam uma gama muito grande de informações, né, de território, geografia, recursos naturais e ambientais, aí e junto tudo isso é disponibilizado para quê? Para a sociedade em geral, né? O governo, as instituições educacionais públicas e privadas, institutos de pesquisa e a sociedade em geral, certo, pessoal? Agora vamos falar sobre a SET, né? CET, né? CETE, Coordenação de Estruturas Territoriais. O que ela faz? Ela confecciona a base operacional do censo e pesquisas na organização e cadastramento de estruturas territoriais para fins específicos. Responde pelas atividades de manutenção e de controle das estruturas territoriais institucionalizadas e seus respectivos cadastros para a consolidação das malhas e das bases territoriais, para levantamentos estatísticos e acompanhamento da evolução da divisão político-administrativa nos seus diversos recortes territoriais. Certo, pessoal? O que a SET produz? A SET produz a base territorial BT. Então, BT é uma base territorial. O que é isso? É um conjunto de mapas. Então, é um conjunto de mapas e cadastros utilizado como referência para os processos de planejamento. Então, se vai planejar alguma coisa lá, usa a BT, que é a base territorial. Coletando e coleta e divulgação das operações censitárias, né, e de outras pesquisas e trabalhos realizados pelo IBGE no âmbito do projeto Censo. A base territorial tem a finalidade de delimitar e descrever unidades mínimas de coleta, setores censitários, né, de forma a garantir o perfeito reconhecimento pelo recenseador de sua área de trabalho, evitando omissões e ou duplicidades que possam prejudicar o levantamento e a cobertura dos domicílios. A integração da BT ao Cadastro de Endereços para Fins Estatísticos, CNEF, CNEFE, representou um grande avanço no censo de 2010, possibilitou o georreferenciamento das localidades associado às bases digitais produzidas na Diretoria de Geociências. O que a gente podemos aqui entender, pessoal? Essa BT, que é a base territorial, ela é muito importante. Para quê? Para direcionar os agentes que vão fazer as pesquisas, entendeu? Por quê? Ela identifica os mínimos lugares, os menores lugares, certo, pessoal? Apontando o caminho e ela deixa explícito, ela fica muito claro que ela dirige os pesquisadores que, que realizarão os trabalhos das respectivas pesquisas, a fim de não acontecer que não se vá a algum lugar e realize a pesquisa, ou que se vá àquele lugar mais de uma vez. Ok, pessoal? Então é muito importante a, a produção de dados da SET com relação à base territorial. Ok, pessoal? Para o próximo parágrafo aqui, onde a gente vemos que o IBGE é o principal usuário da informação sobre divisão política e administrativa do país. Então, as informações
de política e administração do Brasil são essenciais para o IBGE, né? Até porque é constitucional. Olha o que fala aqui no artigo 18 da Constituição Federal de 1988, que é a Constituição atual. É competência dos estados a definição de limites, né? E aí segue, e aí vem. O IBGE, através de acordos de cooperação técnica, busca a representação desses limites. As alterações de limites municipais são comunicadas formalmente pelo Estado ao IBGE. Quem comunica ao IBGE a mudança dos limites eh, municipais aos municípios? Não, é o Estado. O Estado comunica ao IBGE, que são as unidades estaduais, né? E são devidamente atualizados no banco de dados da base territorial, que é a BT que a gente viu anteriormente. Aí vamos falar agora, pessoal, sobre a malha municipal digital do Brasil e as malhas de setores censitários e rurais e urbanos, certo, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Como essa aula aqui já ficou um pouco grande, vamos começar a partir da próxima videoaula.